Aleluia. O tempo difícil, o tempo da crise, diz que é o melhor tempo para a gente buscar um crescimento, novas descobertas e se superar. O caos pode nos forçar a fazer com que a gente se levante e tome decisões que nunca tomamos na nossa vida. Quando olhamos para as dificuldades, nós precisamos entender que elas devem servir para a gente dar um salto mais alto e chegar a um lugar, a um propósito, o qual o Senhor tem destinado e preparado para cada um de nós. Esse é um tempo que está fazendo a gente buscar soluções, pensar mais alto, fazer com que os nossos neurônios funcionem com mais rapidez, botar eles para funcionar de forma acelerada. Nós não vamos nunca ter um tempo de dizer assim, olha, está tudo em paz, porque esse mundo, ele foi transtornado depois do pecado de Adão. Toda a humanidade, todo mundo físico, todo o reino passou a ter sofrimento, perplexidade. Mas eu gosto muito de olhar para Jesus e ver apenas não ele como Deus, mas como homem, que ele olhava e via diante das dificuldades sempre uma solução. E eu quero dizer para você, se você está diante de um problema, pode ter certeza que Deus está trazendo uma solução e vai fazer com que você dê um salto maior ainda para chegar onde você quer chegar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Amém? Hoje nós temos aqui uma palavra que ela contempla todos, homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, né? Famílias. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos falar nessa noite sobre vida abundante. E vamos estudar 2 casos na Bíblia que vai fazer a gente pensar em nossas vidas, nos nossos desafios no dia de hoje. Capítulo 4, de 1 a 7, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor,
para levar os meus 2 filhos para lhes ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados, vida abundante não é ausência de problema, não é ausência de tribulação, não é ausência de dificuldades, mas é ter coragem e fé suficiente para vencer todas as coisas. Em João 16:33, Jesus já nos prevenia, e ele diz assim: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Neste mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Bom ânimo. Amados, desta noite nós vamos estudar os 2 casos. Um é desta mulher e o outro de outra mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas vamos analisar aqui esse primeiro caso, que é o caso dessa mulher, uma viúva. A mulher, ela tinha diante dela 3 situações difíceis. A primeira, ela estava ainda vencendo um luto, tinha perdido o marido. E todos nós sabemos que quando uma pessoa vive um luto, ela tem um tempo para superar o luto. É natural, durante aquele tempo, as lembranças fazer com que em determinados momentos a pessoa fique até um tanto deprimida, triste, angustiada, principalmente em algumas datas comemorativas, e que aquela pessoa
fazia parte, aniversário e outras. E então aquela mulher ainda estava vencendo o luto. A segunda dificuldade que ela estava enfrentando é que o falecido tinha deixado uma dívida impagável. Então, aquela mulher estava pensando: eu não tenho nada para pagar essa dívida. E a terceira situação que para ela se tornou a mais difícil, diz que o credor já estava cobrando e dizendo para ela: se você não pagar até tal data, eu vou levar seus 2 filhos como escravos. Que naquela época, naquele contexto, os filhos eram bens transferíveis. Uma pessoa não tinha como pagar a dívida, eles poderiam levar os filhos como escravos, em forma de pagamento da dívida. E então aquela mulher, ela buscou a solução. Ela buscou solução no homem de Deus, o profeta Eliseu. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer: olha, cuidado quando nós estamos envolvidos em um problema, em uma situação difícil, com quem você vai se aconselhar, quem você vai buscar para lhe ajudar na solução do problema. Aquela mulher não procurou uma vizinha, ela não procurou uma amiguinha de bate-papo, ela procurou o homem de Deus, o profeta. E o profeta no Antigo Testamento era o homem que trazia a revelação de Deus para a terra. Era o homem que falava em nome de Deus. E então, quando ela procurou o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho lá uma botijazinha de azeite, que vai dar talvez para queimar no candeeiro e fazer a comida, talvez aí uma semana. É uma botija de azeite. E o profeta diz para ela o seguinte: vai, olha o conselho dele, na casa das vizinhas, em toda a sua vizinhança, e pede vasilhas emprestadas. E diz assim: e não poucas, são muitas. Bem, naquele momento, ela poderia dizer: para que eu vou pegar vasilhas emprestadas? Porque o profeta tinha dito: olha, você vai pegar essas vasilhas, vai entrar no quarto com seus filhos e vai começar a derramar o azeite. Ela disse: esse homem só pode ser um maluco, uma botijazinha de azeite para derramar naquelas vasilhas. Se ela fosse argumentar de uma forma racional, por um raciocínio lógico. Mas ela acreditou na palavra do profeta, e ela então entrou, tomou as vasilhas emprestadas, entrou no quarto, disse que fechou a porta do quarto com seus 2 filhos, e disse aos meninos: começa a encher, traga as vasilhas. E ela foi derramando o azeite nas vasilhas.
vinha chegando vasilha, e ela derramando o azeite nas vasilhas, e enchendo as vasilhas, até que todas as vasilhas se encheram. E diz que na hora que terminou de encher as vasilhas, o azeite também parou, acabou. Deus deu de forma milagrosa o azeite enquanto tinha vasilhas para encher, enquanto tinha o espaço para se colocar o azeite. Deus não vai lhe dar nada além do que você já está preparado para receber. Então você tem que preparar esse ambiente para receber de forma milagrosa aquilo que Deus faz através de milagres, porque muitas das vezes, amados, nós queremos fazer tão somente pelo racional. Sim, tem coisas que tem que ser racional, de forma racional mesmo, mas tem coisas que só o milagre de Deus. E foi o caso daquela viúva, e diz que ela encheu, e quando terminou de encher as vasilhas, o que eu achei mais interessante aqui é que ela não se precipitou em fazer alguma coisa depois que encheu todas as vasilhas. Olha o texto, diz que ela voltou, foi ao homem de Deus e perguntou: e agora? O que é que eu vou fazer com essas vasilhas cheias? E ele disse para ela: vai, vende o azeite e paga todas as tuas dívidas. Tudo que você deve, você tem que pagar primeiro, e depois você vai viver do resto, tu e teus filhos. Ali foi uma bonança milagrosa de Deus, né? E ela fez a aplicação do resto daquele azeite, né, na bolsa de valores, e fez o investimento dela, e diz que ela teve abundância de azeite, foi tanto que ela pagou a dívida, e diz que viveu ainda do resto, do que sobrou. Isso é abundância. Abundância, quando Jesus fala na Bíblia, é você ter além do suficiente, ter para o seu sustento e ainda fazer com que sobre para ajudar outros. Abundância é ter em grande quantidade. E amados, aquela mulher começou a viver de uma forma milagrosa. Eu quero dizer, amados, que nesse tempo de dificuldade, de escassez, de tanta coisa ruim, Deus vai fazer um milagre para a gente viver de forma milagrosa. E a gente tem que fixar os nossos olhos não apenas nos que estamos vendo, não apenas naquela coisa tão pequena que nós estamos vendo, mas nós temos que olhar de que Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus bens, nos seus negócios, na sua saúde. Ele é Deus. Ele é Deus. E Deus não se explica, os milagres de Deus não se explicam. É tão somente crer que Ele é poderoso para fazer. Nós precisamos acreditar nesses milagres de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Diz que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então, nós precisamos acreditar de que o nosso Deus, Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Olhando
de uma forma muito racional, aquela mulher não tinha o que fazer, não tinha nada para fazer. Ela disse: não tenho solução para dar, eu não tenho como pagar o credor, vai levar meus filhos. Mas ela não procurou pessoas erradas, ela não procurou conselhos em pessoas erradas. E eu quero dizer que às vezes a pessoa que você vai buscar um conselho, ela pode não ser uma pessoa errada, pelo princípio da palavra, mas ela não tem condições de lhe dar um conselho para você sair da situação. Então você tem que procurar alguém que possa te ajudar a sair da situação. Porque às vezes você vai procurar uma pessoa e sabe o que é que ela vai dizer? Não tem jeito mesmo não, se conforme com essa situação, se conforme com isso, é assim mesmo, não adianta, você não tem o que fazer. Ei, quando você não tem o que fazer, esse é o momento de Deus operar o milagre, porque Ele trabalha no sobrenatural, e Deus é especialista em fazer milagre. Quando o povo sai do Egito, e diz que Moisés chega diante do Mar Vermelho, o mar era o empecilho, e Moisés olhou e disse que ele podia ver já, diz que o exército do faraó perseguindo o povo, se aproximando, e Moisés clamou a Deus. E naquele momento que ele clamou, Deus falou para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Será que você não aprendeu ainda a lição? Não sabe o que fazer? Você tem aí um cajado na mão, que era o instrumento que por onde ele operava o milagre. Diz: estenda o cajado na direção do mar. E na hora que Moisés estendeu o cajado na direção do mar, diz que as águas do mar se abriram, e o povo de Israel passou a pé enxuto. E quando os inimigos vieram, também perseguindo, as águas foram se fechando, e o exército do faraó morreu nas águas do Mar Vermelho. Diz que um jovem crente, cheio do Espírito Santo, ele ingressou na faculdade, porque a faculdade é o lugar onde prova o caráter do cristão. E diz que ali o professor cético disse assim: esses crentes malucos diz que o povo de Israel passou a pé enxuto no Mar Vermelho, que o mar se abriu. Isso é uma história, isso é um conto, isso é uma lenda, isso não existiu. E começou a tentar desconstruir tudo aquilo que é, inclusive, história. E aí diz que aquele jovem crente, cheio do Espírito Santo, disse: bem, professor, pediu a palavra e disse: se não foi milagre, Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Então foi um milagre todo o exército de Faraó morrer na passagem do Mar Vermelho a seco. Já que você diz que o mar não se abriu e o povo tentou passar e todo o exército morreu, então o povo passou. Já que as águas para você não se abriu, o povo passou, o povo de Deus. E por que o exército de Faraó morreu? Então nós, amados, às vezes pensamos
que tem coisas que é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, porque todas as coisas, toda a criação é obra de Deus. Foi Deus quem criou o mar, foi Deus quem criou a terra, foi Deus quem criou as estrelas, foi Deus quem criou, inclusive você e eu. Nós somos frutos da criação de Deus, e por isso mesmo, não existe nada impossível para Deus. Tudo é possível para Ele. E aqui o que era impossível aconteceu. O milagre aconteceu. Diz que a mulher foi derramando aquela botijinha de azeite e encheu todas as vasilhas. Pagou toda a sua dívida e foi viver do resto. E aquela mulher teve uma vida abundante. E eu quero dizer para você que Deus tem vida abundante para você. Deus tem vida abundante para a sua família. Deus tem vida abundante no seu relacionamento. Deus tem vida abundante para tudo que você fizer. O outro caso é da mulher do fluxo de sangue, que já é uma história mais conhecida, que está lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43 a 48. Lucas 8, 43 a 48. Diz: enquanto quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes que me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder ou virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Bem, essa mulher, chamada mulher do fluxo de sangue, não diz o nome dela, não revela o nome dela. Ela sofria por 3 situações. Primeiro, ela vivia isolada da família. Ficava de quarentena, né? Que aquela quarentena quase que eterna, porque não tinha prazo. A quarentena do Covid, diz que é 14 dias, 15, né? E aquela quarentena não tinha limite de tempo, porque uma pessoa com fluxo de sangue naquele contexto, o contexto em que ela vivia, era considerada uma pessoa imunda, impura. E ela era colocada em isolamento. Ficava isolada da própria família. Então a primeira situação difícil é que ela tinha que ficar isolada da própria família. E a gente vê que o isolamento é uma coisa terrível. Uma pessoa que passa 14 dias isolada da família, sem contato ali direto com a família, sem contato, relacionamento com as pessoas, ela começa a adoecer emocionalmente. A segunda situação é que ela tinha uma doença que era incurável. Se fosse nos dias atuais, poderia ser um câncer de útero, para ela ter
aquele sangramento durante 12 anos. A terceira situação diz que os recursos financeiros daquela mulher tinham se acabado. Gastou tudo com os médicos. E ela não tinha mais o que fazer. Não tinha mais dinheiro para gastar com os médicos. Não tinha saúde. E não tinha convívio familiar. Não tinha um relacionamento com as pessoas. E nas entrelinhas a gente pode então interpretar que aquela mulher tinha perdido também a alegria, prazer de viver. Aquela mulher já não via mais esperança humana nenhuma. E ela ouviu então falar. Ela viu o zuzuzum. Jesus está passando. E naturalmente ela morava à beira da estrada. E quando ela ouviu Jesus está passando, ela já tinha ouvido falar de Jesus, os milagres de Jesus, ela não hesitou. Ela sabia do perigo que estava incorrendo, porque ela não podia entrar no meio social. Havia ali uma aglomeração tremenda. Jesus estava fazendo uma aglomeração santa ali. Diz que uma multidão estava caminhando com ele. E diz que aquela mulher pensou e disse: olha, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu ficarei curada. Imagine que ela desenvolveu a fé dela, que passou por um momento do seu raciocínio, da sua mente, da sua razão. E ela pensou consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do vestido, eu ficarei o quê? Curada. E eu falei no início, quando Jesus disse assim: olha, neste mundo tereis aflições, mas tenha o quê? Bom ânimo. A palavra bom ânimo significa ter fé, ter coragem, ter confiança, ter determinação. Então aquela mulher, ela teve fé, ela teve coragem de sair do isolamento, entrar no meio do povo. E ela teve determinação. Ela foi determinada no que queria. Diante às vezes da situação em que as pessoas estão envolvidas, elas perdem a coragem, perdem a fé, não têm determinação. Elas não são capazes de sair do lugar. Elas ficam deprimidas. Elas não são capazes de tomar uma decisão, de procurar uma solução. Ela se acomoda com a situação e diz: acabou, a vida acabou. Perdeu o marido, parece que a vida acabou. Perdeu um filho, a vida parece que acabou, desabou. O marido largou, abandonou, parece que perdeu a vida. Da mesma forma, a mulher abandonou e muitos querem tirar a própria vida. Perdeu o emprego, parece que perdeu a vida. Ei, eu quero dizer para você também que está em casa, você precisa ter fé, coragem e determinação. Diante da situação difícil, diante do caos, diante do problema, diante da enfermidade, eu quero dizer que existe esperança. Há esperança para você. E a esperança é Jesus. E aquela mulher então disse: eu vou até lá, vou correr o risco de entrar no meio daquele povo.
Eu imagino que uma mulher com 12 anos sangrando estava debilitada por demais. E como que ela chegou até Jesus, eu não sei. Porque diz que a multidão apertava Jesus. E diz que quando ela chegou e tocou em Jesus, imediatamente o sangue parou de correr. Foi cura instantânea. E Jesus disse assim, parou e disse, quem me tocou? Deixa eu abrir também um parênteses aqui para dizer, irmãos, quando Jesus faz a pergunta, quem me tocou? É que ele não quer dizer que ele não sabia quem tocou. Ele é Deus, ele sabia quem tocou. Jesus ele tinha sempre a fazer perguntas, era o modo, essas perguntas, para ver, a sentir a reação das pessoas. É como lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, que Deus conversava com Adão e disse que, olha Deus, ele chegou no jardim e disse assim, Adão, onde você está? Será que Deus não sabia? Então, é a forma de se comunicar, fazer com que o homem venha a reagir, a interagir. E então naquele momento Jesus, quem me tocou? E Pedro chega e diz assim, mestre, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Será que você, todo mundo está tocando no senhor, mestre, está todo mundo aí te tocando. E ele disse, não, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder. E diz que naquele momento aquela mulher não resistiu, e diz que ela foi até Jesus, caiu aos pés de Jesus e disse a causa por que tocou, e logo ficou curada. Ela disse, eu te toquei porque eu estava enferma, eu já tinha gastado tudo com os médicos, eu já tinha procurado todos os meios para me curar e não consegui. A única esperança era o Senhor. Eu te toquei por isso. Agora eu quero finalizar com as duas últimas palavras de Jesus para aquela mulher, que para mim marcante. Ele chega para ela e diz assim, filha, a tua fé te salvou. E a segunda palavra ele diz assim, vai-te em paz. A tua fé te salvou. A palavra salvar, aí, a palavra grega chama sozo, que ela tem um sentido de curar, um sentido de libertar, de tirar a pessoa de uma situação difícil. E então Jesus diz assim, olha, a tua fé te salvou, te libertou, te curou, te tirou dessa situação. Você agora está salva, você está livre dessa situação. Vai em paz. Você agora tem vida abundante. Você agora tem vida. Você agora tem como reconstruir a sua vida. Eu quero dizer, quando você perder tudo, não perca a fé, não perca a esperança, porque Deus é poderoso para fazer você reconstruir tudo de novo, ter tudo de novo. Então por que desesperar? Por que dar cabo à vida? Por que viver
né? Aí só deprimido, deprimida, chorando. Por quê? A mulher foi procurar a solução em Jesus. Muitos, quando estão com os problemas, não encontram a solução, porque buscam em pessoas erradas, em lugares errados. Vai buscar uma rezadeira, vai buscar o cara que joga búzios, vai buscar em que lê a mão, vai buscar a solução em tantos outros lugares, sem ser Jesus. Jesus é o lugar da solução, Jesus é a pessoa da solução, Jesus é o autor da solução, Jesus é o autor da paz, Jesus é aquele que nos dá vida, ele diz, e vida com abundância. Lá em João 10, versículo 10, ele diz assim: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E em Mateus 11, eu quero finalizar Mateus 11, versículo 28, Jesus diz assim, vinde a mim, Mateus 11, 28, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para vossas almas, ou eu vos aliviarei. Vinde a mim, quando ele convida a pessoa para ir a ele, nele você encontra paz, nele você encontra esperança, nele você encontra razão para viver, nele você encontra a solução para o problema, nele você encontra a verdadeira paz no coração, a paz que ninguém pode dar, a paz que não encontramos nas drogas, que não encontramos no álcool, que não encontra no sexo, que não encontra nas grandes festas, que não encontra em animais, não se encontra em carro, não se encontra em coisa alguma, mas em Jesus. Ele é que nos dá a verdadeira paz. Se você quer paz, se você quer solução para o problema, se você quer solução para a sua vida, se você quer mudar a sua vida, se você quer que uma chave vire a sua vida, busque Jesus, vá para Ele. Quero convidar você a se aproximar mais de Jesus, a se chegar a Jesus. Você que está aí em casa também, está sentado aí na sua cadeira, na sua poltrona, se achega a Jesus. Ele é a única esperança, Ele é quem nos dá a verdadeira paz, é Ele quem nos dá sentido para viver, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos renova, é Ele que aponta o caminho, é Ele próprio que é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.